Bom, e agora, para a próxima palestra, eu quero convidar o Dr. Igor Melo, terapeuta ocupacional, há 9 anos atuando em saúde funcional, especialista em gerontologia pela UNP, presidente da Associação dos Terapeutas Ocupacionais do Rio Grande do Norte, membro do colegiado da Associação Brasileira de Terapeutas Ocupacionais, que vai tratar sobre o tema AVC e o desempenho ocupacional. Por favor, doutor. Olá, gente, boa tarde. Primeiro de tudo, eu queria parabenizar meus colegas terapeutas ocupacionais que estão aqui. Ontem nós comemoramos o Dia Mundial da Terapia Ocupacional, no ano que nós celebramos 100 anos da terapia ocupacional no mundo, certo? A primeira associação de terapeutas ocupacionais completa 100 anos, a Associação Norte-Americana, esse ano, certo? E para essa palestra eu trouxe 2 óticas, uma que eu preciso me deter bastante, que é um conceito sobre ocupação, que no Brasil é pouco entendido e por isso pouco assimilado, pouco aplicado isso à saúde, e a intervenção da terapia ocupacional no âmbito dos pacientes neurológicos e aqui no enfoque aos pacientes com AVC, certo? Definição de ocupação segundo a Associação Canadense de Terapia Ocupacional. Grupo de atividades e tarefas da vida cotidiana, organizada com valor e significado conferidos pelo indivíduo e por sua cultura. A ocupação é tudo que as pessoas fazem, incluindo cuidar delas mesmas, o autocuidado, apreciar a vida, o lazer, contribuir para as estruturas sociais e econômicas das suas comunidades, a produtividade. Nós, no Brasil, nós temos, pelo aspecto cultural, nós temos uma visão muito deturpada da ocupação. Quantas vezes você talvez já tenha escutado, ocupação é para gente ociosa, mas vocês estão qualificando a sua ocupação agora. Vocês estão num momento de produtividade, trocando informações, trabalhando os aspectos cognitivos da sua vida e significando esse momento. Então, toda a ocupação ela tem um grau de significância. Nesse caso, vocês estão aqui no sábado à tarde, porque é bem significativo para vocês entenderem isso. Isso é muito importante para a gente entender na saúde. Um paciente com a sequela de AVC, e a gente vai ver isso mais na frente, ele tem uma vida relacional, tem suas relações afetivas, tem suas relações no seu ambiente de trabalho, tem suas relações pessoais, tem os seus aspectos cognitivos, tem os aspectos motores, e numa ação abrupta que é o AVC, tudo isso passa a se reduzir. Então o efeito do fazer, da atividade humana, ela significativamente é reduzida. Ele passa a ter uma redução significativa. Aquilo que ele conseguia, aquilo que é significativo, aquilo que envolvia. E aí eu vou entrar na vida da gente. Quantas lembranças talvez boas você traz aí? Se eu falo isso, muita gente lembra. Passou pelo processo de ocupação. Quem é casado aqui, levanta o braço. Você lembra do seu casamento? É um processo de ocupação. Você lembra detalhes dessa atividade, essa atividade que foi transcorrida, porque ela é significativa para você. Tudo que você aprendeu hoje, tudo que você aprendeu ao longo da sua vida, passou por um processo de ocupação. Por isso é importante a gente trazer essa definição, porque nós não entendemos a ocupação como um ambiente de saúde. Por isso que o brasileiro tem muita dificuldade de lazer. Por isso que o brasileiro tem muita dificuldade de autocuidado. Alguém trabalha no interior aqui? Alguém trabalha? Não? A gente no interior, eu trabalhei 9 anos no interior. A gente vê que, principalmente os homens, muita dificuldade de ir ao médico, muita dificuldade de ir a um posto de saúde, muita dificuldade de se cuidar, porque não tem essa visão do cuidado consigo mesmo, não tem essa visão de qualificar o que é significativo e insignificativo para a sua saúde. Como eu falei, isso aqui é a visão do modelo canadense, o ser humano composto da sua afetividade,
cognição e capacidade física, no âmago a sua identidade, a sua espiritualidade, o seu desempenho ocupacional, a sua ocupação, ela ocorre no lazer, no autocuidado e na produtividade. O ambiente do nosso, qualquer cultura que seja, nem que seja na África, ele tem os aspectos físicos, institucional, cultural e social. Ou seja, nós interagimos com o nosso fazer e com o ambiente da nossa vida. Isso aqui é importante a gente entender. Isso aqui é uma definição mundial, não é uma definição só para terapia ocupacional. O que é uma atividade de vida diária? O que é o aspecto do autocuidado? Isso é uma definição geral, onde o indivíduo, no seu autocuidado, ele consegue desempenhar, consegue tomar banho sozinho, consegue ter controle de bexiga e de intestino, consegue a higiene no vaso sanitário, em todos os processos. A higiene pessoal está incluindo barba, pentear cabelo, escovar dente. Ele consegue se vestir sozinho, independentemente. Ele consegue se deslocar da cama para a sala, consegue se deslocar nos cômodos da casa. Ele consegue manipular e manter objetos, ele consegue limpar objetos, ele consegue limpar cômodas. Como é o comer dele? Consegue se alimentar sozinho, consegue fazer o seu prato na alimentação, consegue tirar dos recipientes da panela. Como é a atividade sexual dele? Por que eu estou trazendo isso e vou complementar mais na frente? Toda a terapêutica e um paciente neurológico vai desembocar na atividade de vida diária. O fisioterapeuta ele vai trabalhar a capacidade funcional do indivíduo, mas no fim ele vai gerar atividade de vida diária. Para que o paciente com autonomia, ele precisa o quê? Desempenhar as suas atividades sozinho. Então, ou seja, a ponta da lança de um tratamento, de uma reabilitação neurológica, está as atividades. E aqui a gente mostra as complementares, as atividades instrumentais. Cuidar de outra pessoa, cuidar de animais, criar filhos, gerenciamento da comunicação, usa internet, usa computador, consegue usar o celular, mobilidade, consegue dirigir, pegar ônibus, gerenciamento das suas finanças, consegue pagar conta, gerenciamento e manipulação da saúde, consegue ir ao médico, consegue gerenciar sua lista de remédios, consegue tomar o remédio na hora certa, o estabelecimento e a manutenção da sua casa, consegue mandar fazer serviços na casa, ver o que está precisando ajeitar na casa, consegue organizar a sua casa, preparação de alimentos e limpeza, consegue cozinhar, consegue fazer faxina, observância religiosa, tem uma relação social e religiosa, consegue sair para fazer compras. Um paciente com sequela neurológica, com sequela de AVC, provavelmente terá déficits nessas duas áreas. Quando nós caminhamos no processo de reabilitação, e por que eu trouxe isso? Porque isso não tange só a terapia ocupacional, claro que é um grande foco da terapia ocupacional, mas todo o processo de reabilitação vivido pelo paciente neurológico, ele precisa ter um fim, e esse fim precisa ser claro para a equipe multidisciplinar. Onde é que eu, como fisioterapeuta, quero chegar? Onde é que eu, fonoaudiólogo, quero chegar? Para nós, terapeutas ocupacionais, nós agregamos todas as influências, toda a terapêutica dos profissionais em vista dessa autonomia. E essa autonomia ela é classificada mundialmente como a AVD e a EVD. Trouxe esse gráfico só para a gente entender, certo? Paciente, vamos supor que o gráfico começava aqui, certo? Essa é a linha do desempenho ocupacional dele. Trabalhava, estudava tranquilamente. Quando ele tem um AVC, há um declínio de todas as atividades que ele faz.
E aí começa depois, após o AVC, um processo de reabilitação. Claro, tem gráficos que lamentavelmente não são assim, né? Talvez pare por aqui, talvez daqui ele se decline. Estou trazendo um processo, talvez um processo de reabilitação padrão. Mas veja, se nós formos fazer um gráfico com o quadro emocional, cognitivo e físico, com toda certeza essa linha vai acompanhar junto todas as 3 linhas e depois talvez algumas subam e outras não. Na minha vivência de 9 anos atendendo paciente com sequela de AVC, a gente percebe que às vezes a projeção motora, sensório-motora, ela é uma projeção até maior do que a projeção emocional e cognitiva. Em especial a emocional. A frustração de não conseguir desenvolver as suas atividades é tamanha que há uma negligência daquilo. A pessoa começa a tomar outro rumo de vida porque já não acha-se capaz de adaptar a sua vida para viver aquilo que ela tinha com tanta importância, aquilo que era tão significativo para ela. E aí eu faço a pergunta para vocês: desempenho funcional é igual ao desempenho ocupacional, sim ou não? Quem acha que sim, levanta o braço. Quem acha que não, levanta o braço. Quem não acha nada, levanta o braço. Não é igual. Claro que o desempenho funcional total, a autonomia, ela pode gerar o desempenho ocupacional na sua íntegra. Mas lembrem que o desempenho ocupacional ele está atrelado ao fator físico, emocional e cognitivo. Professor que teve uma sequela neurológica e conseguiu ter ganhos motores, volta a tentar dar aula, mas os aspectos emocionais relacionados àquilo talvez não sejam mais o mesmo. Os aspectos cognitivos talvez não sejam mais o mesmo. A grosso modo, um exemplo muito simples: uma mulher que quebra a sua mão a nível de ortopédico e ela tem sua mão reabilitada, ela consegue abotoar o sutiã, sim ou não? Talvez não. Ela precisa ser treinada para isso. Ela tem o movimento da mão, mas ela vai precisar treinar, porque talvez ela não tenha a mesma velocidade, talvez ela não tenha ainda a constância do uso, porque passou muito tempo com a mão quebrada. Então, o hábito de estar fazendo isso tenha se prejudicado. Então, essa informação não é correta. Então, de forma muito sintética, principais sequelas do AVC: motora, hipotonia, paresias, plegias e movimentos involuntários, como espasticidade, rigidez, atetose, e aí vai. Cognitivas: afasias, apraxias, agnosia, alteração de memória, distúrbio da atenção e alterações comportamentais. O que é que a terapia ocupacional tem a ver com o AVC? Tudo. Pelo simples fato que é uma perda severa de atividade ocupacional, de atividade humana, de desempenho humano das suas ocupações. E para ser bem sintético, trouxe 2 definições muito simples que hoje estão rodando, e especialmente esse ano estão rodando o país. Terapia ocupacional é trabalhar com atividade para a sua atividade. Tratamento terapêutico ocupacional é uma atividade. A metodologia sempre se aplica como uma atividade para a sua atividade. E de forma muito sintética, auxilia a fazer ou a voltar a fazer o que você quer, o que você gosta e o que precisa do jeito que você pode. Todo sequelado de AVC tem sua reabilitação total? Dificilmente. Mas ele pode adaptar a sua vida? Sim. Ele pode ressignificar a sua vida? Sim. Ele pode voltar a dirigir do mesmo jeito que dirigia antes? Talvez não. Mas pode voltar a dirigir? Sim.
Então, para isso é que a intervenção de terapia ocupacional acontece. E aí, como é que o terapeuta ocupacional pensa? Qual é a área de desempenho desse indivíduo? Uma dessas áreas está comprometida, então, detectar para intervir. Qual é o componente de desempenho envolvido? É só cognitivo? É só motor? É sensorial? É perceptual? Quanto está comprometido para intervir? E qual é o contexto? Eu acho que eu estou na frente de vocês aí. Qual é o contexto de desempenho? É um ambiente físico? É um ambiente social? É um contexto sociocultural? Qual é o contexto desse paciente? E qual é o contexto significativo do paciente? Fazendo parênteses de um caso que sempre me chamou a atenção. Tive um paciente no interior por mais de 5 anos e sempre trabalhei com modelo centrado no cliente. E esse paciente era engraçado porque ele não queria falar. Ele tinha uma sequela severa de linguagem, ele não conseguia se comunicar usando as palavras. E ele tinha um desejo muito grande de voltar a usar o membro superior dele. Mas na equipe multidisciplinar a gente sempre insistia com o fundo, porque não era significativo para ele a fala. E aí ele preferia, se tivesse todo dia fisioterapia e terapia ocupacional, ele queria fazer fisioterapia e terapia ocupacional, mas fundo ele não queria fazer. Porque para ele já conseguia e ele já entendia que ele não ia conseguir falar bem como falava antes, ele já conseguia se comunicar. Depois de 1 ano de atendendo, no dia que a esposa dele perguntou se ele poderia voltar a ter relação sexual, porque eles achavam que ele ia ter um outro AVC se tivesse uma relação sexual, foi o dia que ele me abraçou, morto de feliz, né? Não disse nada, mas me abraçou. Eu disse, agora entendi, né? E aí eu expliquei que não ia ter outra AVC por causa disso e tudo mais. Mas o que era significativo para ele? A dimensão do contato, a dimensão motora, e essa linguagem para nós é muito importante. Aqui é o modelo de intervenção, já que detectado aqui, quais são as opções de intervenção que um terapeuta ocupacional pode fazer? É a aplicação de órtese, órtese de posicionamento, órtese dinâmica, é tecnologia assistiva, facilitadores, e a gente vai mostrar algumas imagens disso, cadeira de roda, é uma reeducação sensorial, treino sensorial, é adaptação do ambiente, do mobiliário, é a reabilitação propriamente dita, o treinamento de membro superior, de mão, ou é o treino de ADD e seus compartimentos, certo? Aqui, muitos de vocês já viram isso, porque ainda bem que no Brasil, nos últimos 5 anos, isso se desenvolveu que era muito precário no Brasil. Talvez quem é formado, quem trabalha na área de reabilitação há 5, 10 anos atrás, talvez não tenha visto isso antes, como hoje a gente já tem empresas que comercializam e fabricam isso, né? Isso aqui é um facilitador de preensão para a pessoa conseguir escrever ou desenhar. Isso aqui é uma órtese mais... eu costumo dizer que essa é uma órtese um pouco mais confortável do que as órteses de termoplástico. Quis trazer isso aqui para a gente perceber que existem adaptações que podem ser feitas muito de baixo custo. Isso é um lápis que foi engrossado com essas porquinhas. Aqui também alguns itens engrossados. Vocês estão conseguindo enxergar isso aqui ou não? A foto está muito escura. Esse paciente tinha uma necessidade clara de comunicação e algumas coisas para ele era significativo. O rádio, subir a cama, descer a cama, algumas outras coisas, a fita cassete. Então ele botava a setinha e apertava a sirene. Então aí a pessoa já sabia o que é que ele queria, certo?
Isso aqui é uma órtese estática e essa aqui é uma órtese dinâmica. Paciente com espasticidade, a mão muito rígida, muito fechada, se utiliza muito mais a órtese dinâmica. No Rio Grande do Norte eu vejo pouco terem vendendo essa órtese. Algumas coisas já foram padronizadas para o comércio, como essas facas aqui. Isso aqui a gente já encontra também no comércio, para o paciente não se abaixar, consegue pegar os elementos, ele só faz a apreensão, tipo arma, né? Ele fecha, ele consegue pegar embaixo. Isso daqui também a gente já encontra, pouco, mas já encontra. O paciente quer se alimentar só que não consegue cortar carne, frutas, ele prende aqui nesses pontinhos e aí com a outra mão com a mesma mão ele vai cortando com a faca. Isso aqui é um equipamento também de reabilitação, onde você posiciona o membro superior da forma que você quer para você trabalhar um músculo isolado e depois preparando esse músculo para fazer o treino de AVD, certo? Esse é um vídeo de uma paciente numa etapa de AVD, a gente está treinando a capacidade dela usar esse membro no processo de alimentação, e o primeiro passo, ela já tem pressão palmar, é ela conseguir fazer a flexão de cotovelo e levar a colher à boca. Vale salientar que até a gente fazer esse treino, ela tinha muito mais dificuldade de flexão de cotovelo. O fato de ela estar com a colher na mão foi um grande fator motivacional, porque ela se foca mais na colher do que no cotovelo dela. Então, ela conseguiu mais ganhos de flexão e de extensão de cotovelo quando ela teve diante dela o objetivo dela. Então, é comum acontecer na terapia ocupacional isso. O paciente, quando se vê diante do seu objetivo, ele se sentir muito mais motivado e aí enfrentar muito mais os obstáculos existentes, motores, cognitivos. E aí o meu contato, qualquer dúvida, qualquer pergunta, quiserem os slides, a gente pode mandar pelo e-mail. Tá bom?